Eles intoxicaram as ruas com uma pauta, tá fazendo jantar e assistindo Conde, diz Isabela. Ah, que beleza, me deu até fome aqui. Um beijo, Isabela. É a hora do jantar, né? Franguinho ensopado, essa hora, né? Não tá frio, mas tá um pouquinho, né? Tá um pouquinho frio. Quem sabe um dia eu tenho vontade de fazer, às vezes eu tô lá na cozinha também operando, cozinhando, lavando louça e tal, que você sabe que tem que pilotar tudo, né? Vou botar o celular lá e vou fazer uma live da cozinha. Que tal? Que tal? Uma live da cozinha. E aí a gente faz companhia mutuamente uns pros outros aqui, que é o grande lance, o grande amor, o grande afeto da live do Conde aqui, que eu tenho muito orgulho, muita felicidade, por isso que eu não falto, por isso que eu não dou de migué, assim, não, hoje não vou fazer, não, faço todo dia, faço questão, fim de semana também, né? É muito gostoso, é bom, eu gosto de estar aqui junto e vamos que vamos, né? Então, momento é importante, não é trivial tirar a contaminação simbólica das ruas do Brasil. Nós vimos o que foi a micareta fascista. Aquilo ali é um entulho, né? É um entulho. A gente compreende, nós sabemos que as pessoas estão ali sendo manipuladas, que não têm acesso à informação, que têm o ódio no coração, que são movidas à vingança, só sentimentos ruins ali presentes, nós sabemos disso. Nós sabemos que é um tipo de manifestação a deles, né? A da micareta fascista,
patrocinada. Na Avenida Paulista tinha acho que 6 carros de som, que não é barato. No caso das manifestações de esquerda, você não tem isso. Não tem essa profusão de elementos, né, técnicos. Não tem. E ainda assim é humilhante para eles, porque você não vê alegria na manifestação. Você vê escárnio. O que você vê na micareta fascista é escárnio. O que você via nos movimentos pedindo o impeachment da Dilma Rousseff, que trouxe o Brasil para essa posição humilhada e humilhante, era enfim, a felicidade residual que se pudesse ali se circunscrever tem a ver justamente com o escárnio, o deboche, né? O autodeboche. Então essa não é a pauta do progressismo da civilização, não é essa a pauta. Desde 2013, que o Lula analisou muito bem nas entrevistas que ele concedeu na Masmorra de Curitiba, 2013 foram movimentos convocados pela Rede Globo de televisão. A Rede Globo de televisão interrompeu a sua grade, que nem quando morreu o Roberto Marinho ela fez. O Lula ressaltou isso. Nem na morte do Roberto Marinho a Globo interrompeu a sua novela para dar flash do velório, sei lá o que, entrevistar as pessoas. Não, nada, nem de luto, nada. Agora, daquelas manifestações ela parou, ela convocou as pessoas para as ruas, claramente para o país todo ver, e foi isso que aconteceu. A Globo estava, acho que foi um momento em que a Rede Globo estava desesperada. E aí, vocês permitem que eu faça uma breve recapitulação do que levou o Brasil para esse lugar? Posso fazer com vocês? Eu estou com vontade. Deixa, vai, eu quero. Vamos lá, olha só, vamos lá para o chat do YouTube, para eu saudá-los a todos aqui. Cadê meu coraçãozinho? Você sabe que eu assisti um filme hoje, rapidinho, assim, só uma flash, né? Do encontro Lost in Translation, que é a da Sofia Coppola. Filme maravilhoso, com Bill Murray, que é o cara mais... É o meu ator preferido, né? Talvez um dos mais de toda a história, Bill Murray. E a Scarlett Johansson. Eles têm uma conexão espiritual. Não é nem um caso de amor, né? No Japão, aí tem vários sets de incomunicabilidade ali. E é muito bonito, muito poético. E tem uma cena que o Bill Murray tá indo lá. Ele faz o papel de um ator que vai para Tóquio para fazer uma propaganda de uísque. Aí o cara faz lá a propaganda de uísque e tal, super, super bacana o filme, né? E depois ele vai participar de um talk show lá no Japão. E aí, nesse talk show, o apresentador é chamado de Jô Soares japonês, né? Na tradução do filme, né? Uma espécie de David Letterman do Japão. E aí o cara totalmente alucinado e tal. Tem uma hora que ele faz assim um coraçãozinho faz o Bill Murray fazer um coraçãozinho. Aí eu lembrei da minha live. Eu falei, caraca, eu tô fazendo isso? Não pode, cara. Isso é muito... Não pode fazer uma coisa dessa. É muito folclórico. Já pensou o Conde daqui a 20 anos, quando o Brasil voltar a ser uma democracia e todo esse... Porque vai ser, né? Todo esse processo superado, todos nós estamos aqui, nós estamos fazendo história, né? No futuro, pô, a gente vai colher os frutos de tudo isso que a gente está semeando e plantando. Eu não tenho dúvida disso. É bom já ir se preparando também, né? Não já ir, mas já ir se preparando, porque toda essa atividade, o trompetista da democracia, quer dizer, o cara é um ícone. Aliás, faz aniversário hoje. Fabiano Leitão, trompetista da democracia. Vamos cantar parabéns pro Fabiano Leitão? Deixa eu ver onde é que tá. Ó, eu tenho até uma... Cadê a minha? Tem uma vela. Será que eu vou ter tem aqui o Fabiano Leitão, ó. Vamos fazer aqui o Fabiano Leitão, cantar parabéns pra ele com a velhinha aqui da live do Conde, ó. Tá vendo que tá uma velhinha aqui? Fabiano Leitão, velho, parabéns, cara. Você é um dos caras mais sensacionais
que o Brasil conheceu nesses últimos tempos. Sua atuação, sua inteligência, sua performance, seu espírito democrático, sua generosidade, seu afeto. Adoro você, você sabe disso. Quando eu te vi em Brasília, quando eu te conheci em Brasília, parecia que a gente era amigo há, sei lá, cara, 20 anos, 30 anos de amizade. Então, saudações democráticas para você, muitos coraçõezinhos pro Fabiano Leitão. Quero que vocês transmitam aqui pro Fabiano o carinho. Ele tem, as pessoas têm muito carinho pelo Fabiano, muito. É impressionante, quando a gente tá junto dele, a gente sabe disso. E a gente vê os vídeos e tudo mais, né? E o que ele faz é uma coisa maravilhosa, muito linda. E ele vai... Esperem para ver, porque Estudantes nas Ruas, Fabiano Leitão no pedaço, a gente volta à democracia. Então, parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Grande Fabiano Leitão, trompetista da democracia, meu amigo. Aqui a velhinha, vou soprar para você, tá, querido? Ó, faz de conta que você soprou. Parabéns. Um beijo, um abraço, saudações democráticas. Depois a gente conversa. Ele deve estar agora tá todo feliz, todo mundo tá lá, né? Não tá nem vendo a live aqui, nada, né? De vez em quando ele vê, mas hoje ele não tá vendo a live. Então, pessoas como Fabiano Leitão, enfim, o 247, os blogs progressistas, o DCM, o Kiko Nogueira, o Pedro Zambarda, todos nós estamos construindo a história brasileira. Isso é bonito, é gostoso, isso dá tesão, porra. É bom, e a gente projetar no futuro isso, saber que daqui a pouco a narrativa vai estar com a gente de novo. É normal, é natural, são ciclos históricos, tudo que vai e volta, fim de papo. E aí você vai ter, enfim, você vai ter o substrato cultural, você vai produzir uma nova safra de canções, uma nova safra de interpretação do Brasil, uma nova safra de pesquisa historiográfica, sociológica. Então assim, eu acho que o momento é muito luminoso, iluminado, com as manifestações do 15M e do 30M, mas eu acho que exige responsabilidade. Exige mais responsabilidade justamente para não perder esse crescendo. Sabe qual é que é? E eu estou insistindo nisso, vou insistir mais uma vez rapidinho aqui para vocês. Eu ia falar fazer um inventário do golpe, tudo que levou ao golpe, vou fazer de novo aqui, porque sabe que assim, no mundo da pesquisa ou da própria literatura, sabe o que é mais importante de tudo? Né? Em grande medida, é reformular. Essa palavra é mágica. Reformular. Então você pode dizer, você vai dizer a mesma coisa sobre o mesmo tema, mas com outras palavras, de um outro viés, num outro estado de espírito. Isso é reformular. Reformular é fundamental. É preciso não parar de reformular, nunca. Né? O Camões dizia, navegar é preciso, viver não é preciso. Reformular é preciso. Reformular é preciso. Eu tô ficando meio aforístico, né? Aforístico. Aforístico não é quem fica dando fora, não, aforístico é do aforismo, né? Aforismo, muito aforismo. Tem o do Guimarães Rosa, não sei de nada, mas desconfio muito, viver é perigoso, né? É economia estúpido, né? Bom, né? Isso aí era característica do Sancho Panza, né? Do assistente do Don Quixote de la Mancha, a obra maravilhosa do Miguel de Cervantes. Acho que a gente precisa mergulhar um pouco mais na literatura de novo, nos grandes ícones da nossa literatura. Se o Lula lesse o Cervantes, eu acho que eu vou mandar uns livros para ele lá, os clássicos da literatura, porque ele leu os clássicos brasileiros, né? Mas tem os clássicos da literatura mundial também, né? O Cervantes, o Don Quixote, que é um calhamaço desse tamanho assim, que eu recomendo a todos vocês. Tem os livros do Dostoiévski. Dostoiévski já é um pouco mais pesado, né? Mas o Lula é um cara tão iluminado e inteligente que daria, enfim, faria uma limonada do Dostoiévski. Bom, deixa eu falar para você. Então, reformular. Eu lembrei de um aforismo que o meu orientador Círio Pocente, na Unicamp, linguista querido, brincava, né? Porque daí é o desvirtuamento dos aforismos, né? Por exemplo, você tem aqueles ditados assim, né?
Os últimos serão os primeiros. Não, quem ri por último ri melhor, né? Aí você tem o desvirtuamento disso. Quem ri por último é retardado. Eu tenho um grande amigo, Márcio Gatti, ele pesquisou no doutorado dele justamente isso. Os provérbios corrompidos. Provérbio corrompido é tudo de bom. É uma espécie de precursor do meme, né? Eu até falei para o Márcio Gatti um dia, se ele estiver assistindo aqui, acho que não, porque ele dá muitas aulas, professor de uma federal, que agora eu não me lembro qual de entrevistar o Márcio Gatti para ele falar da pesquisa que ele fez, né, sobre os provérbios corrompidos. E tem um que como é que é aquele que os últimos sairão pela culatra, quem ri por último é retardado, né? E tinha mais alguma coisa, mas um desses, né? Lembra aquela frase que tinha antigamente, que era só Jesus, só Cristo salva? Só Cristo salva, que tinha, pichava pela rua toda, né? Pelo Brasil inteiro você tinha lá, só Cristo salva. Aí o Círio diz assim, só a escrita salva. Só a escrita salva. Isso é muito simbólico, gente, porque é uma coisa que eu recomendo, que eu falava isso para os meus alunos em sala de aula, para falar de redação, para falar do processo de escrita e da própria interpretação de texto. É preciso escrever, e escrever é reformular. Por isso que eu estou dizendo que é só a escrita salva, e me veio essa história dos provérbios, dos aforismos e tudo mais, né? Então, escrever e reformular. Então eu vou reformular com vocês agora, me permitam, deixa eu... O humor da live, o humor da minha live é assim, é de acordo com a música, né? Se eu boto um jazz assim, meio desacelerado e tal, a gente faz uma live mais desacelerada também. Mas se eu botar aquele blues, é mais pra cima. Então a gente modula o ritmo, a dicção, de acordo com a canção. Eu gosto muito de fazer isso, é interessante. Bom, reformulando então o golpe. É preciso. Reformular é preciso. Momento que a Dilma venceu as eleições, foi muito difícil, foi muito disputado. Foi uma campanha suja do Aécio Neves. A morte do Eduardo Campos nunca foi explicada. O dono do avião não apareceu até hoje. Não é verdade? A Marina Silva não disse absolutamente nada. E, olha, vou falar para vocês uma coisa. Quando caiu o avião do Eduardo Campos, em 2014, e eu vi a notícia, eu estava na internet, eu estava navegando, e a notícia pipocou na minha frente, assim, em primeiríssima mão. Nem sabiam se o Eduardo estava no avião naquele momento que eu vi a notícia ainda. Eu senti a mesma coisa quando eu vi a notícia da facada do Bolsonaro. Que o Brasil é assim. O Brasil, ele vive de golpes, ele vive de atentados que não são explicados. Ora, hoje nós sabemos que o Juscelino Kubitschek, que a morte dele na Via Dutra, não foi um acidente. Presidente no acidente, só rima, porque realmente não dá para engolir. E ele era perigoso para a ditadura militar naquele momento. A morte do Jango, né? O filho do Jango, Vicente Goulart, deu entrevista para o 247, já falou várias vezes também que a família nunca aceitou essa história de morrer do coração. E a própria morte do Getúlio Vargas, né? Na verdade foi um gesto político do Getúlio, mas ele foi instado a se suicidar. Esse é o fato concreto da questão do Getúlio Vargas. Está descrito também no livro aqueles tomos do Getúlio, eu tenho aí, estou esquecendo o nome do autor, que deu o filme com o Tony Ramos lá também. Bom, só para dizer o seguinte, Brasil é assim. Quando caiu o avião do Teori Zavascki também, sabe? Gente, pode até... Você sabe qual que é a teoria da conspiração nesses casos? Morte do Castelo Branco.
Sabe qual que é a teoria da conspiração nesses casos? Por exemplo, do Teori Zavascki. A teoria da conspiração é você dizer assim: puxa, foi um acidente. Essa é a teoria da conspiração. Essa que não é crível. E pode até lograr êxito e ser verdade e se estabelecer. Né? Mesma coisa do Eduardo Campos. Qual que é a teoria da conspiração do Eduardo Campos? Lira Neto, obrigado, Luciana Blues. Obrigado. Qual que é a teoria da conspiração do Eduardo Campos? Para mim, é dizer que foi um acidente. Entendeu? É dizer que foi assim, foi o imponderável. Né? A candidata a presidente da República, ó, o Eduardo Campos, queridos, na véspera daquele acidente, sabe onde ele estava? Ele estava dando uma entrevista no Jornal Nacional com William Bonner e a Patrícia Poeta. E eu vi a entrevista do Eduardo Campos. E eu quero dizer o seguinte para vocês: depois daquela entrevista, o Eduardo Campos ia passar o Aécio Neves acima rapidamente, porque ele se colocou como uma grande quadro ali, né, no Jornal Nacional. Ele arrebentou, uma entrevista curta de 15 minutos, deve estar no Facebook. O Aécio Neves ia desaparecer do mapa, todo mundo ia sair do Aécio e ia migrar para o Eduardo Campos, porque tinha ali algumas semelhanças de adesão, enfim, pelo desenho político da conjuntura brasileira, do eleitorado brasileiro de classe média, formador de opinião e tudo mais. Eles iam sair do Aécio Neves e iam direto para o Eduardo Campos. Mas direto. Aquela entrevista foi histórica. O Eduardo Campos estava no melhor momento. O Eduardo Campos sabia olhar para a câmera, se posicionar, sabia, enfim, todo mundo sabe que ele tinha muita simpatia do Lula, né? E que havia, digamos, uma conversa de que depois dos governos Dilma, o Eduardo Campos era o sujeito para tocar um projeto progressista em frente para ter alternância de poder. Essa coisa que o Ciro Gomes fala que o PT quer o poder, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O Lula sabe muito bem que é preciso ter alternância de poder. Certo? Então, eu senti a mesma coisa. Senti na facada do Bolsonaro a mesma coisa que eu senti quando o avião do Eduardo Campos caiu e ninguém explicou até hoje aquilo lá. Até hoje ninguém explicou. Me desculpem, né? Tem gente que é o contrário, né? Acha que não, imagina, foi acidente e tal. Eu respeito, fica na sua, fico na minha e vou defender sempre a minha percepção das coisas e das linguagens e enfim, conhecendo o Brasil, fica mais fácil também. Bom, o dado concreto é o seguinte: a morte do Eduardo Campos fez o quê? Qual que era o outro problema que tinha lá? A Marina Silva era vice, queridos. E a Marina Silva tinha mais voto do que o Eduardo Campos. Todo mundo sabia disso. A Marina Silva ficou sem partido e ela se filiou ao PSB para ser vice do Eduardo Campos. Foi isso, né? Acho que ela se filiou ao PSB. Não, ela se filiou ao PSB. Gente, eu não me lembro mais se ela se filiou depois que ele morreu, ou como é que foi o negócio lá, não me lembro agora. Mas o fato concreto é o seguinte: vocês se lembram da Marina no enterro do Eduardo Campos? Vocês se lembram? Tem uma foto dela sorrindo lá. E tinha gente tirando selfie lá. Liga aos pontos. Né? Liga aos pontos. Não estou acusando a Marina. Eu estou dizendo do sistema antipetista endêmico que existe no Brasil, que não queria que a Dilma se reelegesse. E podia ser qualquer outra coisa que não a Dilma Rousseff. Então, fizeram talvez o cálculo errado, porque o Eduardo Campos ia para o segundo turno. Se não tem aquele acidente, o Eduardo Campos ia para o segundo turno. Tá? Bom, vocês já conhecem o que aconteceu. A Marina herdou a candidatura. Acho que foi uma coisa muito mal explicada também, que a Marina herdasse uma candidatura de um candidato que foi morto num acidente suspeito de avião. Não dá. Sinto muito. Acho que a consequência para Marina Silva de todo esse imbróglio de 2014
Foi em 2018 que ela teve 1 milhão de votos. Nem 1% da votação no Brasil. Bom, nesse meio tempo o Aécio cresceu, se sustentou com todo aquele discurso de ódio que ele também já gestava, né? Misógino, um cara que no face-to-face com a Dilma era um cara agressivo, violento, truculento, não tinha projeto, tinha o problema lá do aeroporto da cidade de Cláudio, né? Aécio Neves, um grande pária também, né? Ele é tão ruim quanto o Bolsonaro, o Aécio Neves. Em algum momento ele ganhou a simpatia aí do establishment, porque, enfim, vocês sabem, é o antipetismo graçando na veia de todo mundo. Mas eu preciso reformular, não posso digredir muito, e quero avançar na seguinte percepção. Bom, Dilma Rousseff teve a campanha mais difícil da vida dela. Enfim, muito mais difícil do que de 2010, que ela teve o Serra como adversário. Mas o Lula disse isso quando ele deu entrevista não sei se pro Glenn ou pro Kennedy Alencar. Ele disse que estava em Brasília na apuração dos votos e que ele viu a Dilma olhando para o infinito depois que estava apurado os votos e que ela tinha vencido as eleições por uma diferença de quase 4 milhões de votos, o que é bastante, o que eu acho que é bastante legítimo, mas ela dizendo assim, cara, não participo mais de debate, né? Para ser agredida no nível que ela foi com relação a Aécio Neves. Bom, pulo do gato. Qual que é o meu argumento nesse sentido que trouxe o Brasil para esse caos todo? Antes mesmo das eleições de 14, quer dizer, as jornadas de 13, antes das jornadas de 2013, a Dilma tinha 75% de popularidade, de ótimo e bom. Era mais até que o Lula no mandato, porque o Lula teve 87% quando deixou o mandato. Enfim, espetacular a performance da Dilma Rousseff. Ela estava mega aprovada. As jornadas de 13 fizeram ela despencar, porque fizeram uma situação de enfim, causa e efeito com relação às manifestações, às jornadas de 13. Bom, qual que é a questão com relação ao golpe que gestou todo esse golpe que nós assistimos aqui com Temer e tudo mais? O PSDB sabia que o Lula em 2018 seria imbatível, até as pedras, né? até o mundo mineral, como diz o Mino Carta, sabia que em 2018 o Lula era imbatível. Isso ia dar para o PT 24 anos, eleição, reeleição, eleição, reeleição, eleição, reeleição. 24 anos à frente do país, você muda o perfil do país completamente, como mudou. O PT mudou o perfil do Brasil, mas ia mudar mais ainda. E o PSDB jamais ia conseguir ficar só com o tucanistão aqui, né? Eles sabiam disso, sabiam que a volta do Lula era uma coisa irresistível. 8 anos de Dilma. Se a Dilma não fosse bem no segundo mandato, se ela completasse sem ir bem, por exemplo, tivesse aí, enfim, problemas na economia, no emprego, no salário, o Lula voltaria como Salvador, também teria o discurso garantido e a posição, o lugar de fala garantido para retornar imponente, impávido, para retornar. Então, eles ficaram desesperados com isso. Quando saiu aquela foto do Lula malhando, vocês lembram daquela foto? O Lula estava numa esteira com, acho que alguns eletrodos aqui e tal, arrebentando, como ele continua fazendo até hoje. O cara arrebentando, o cara é moleque, né? O Lula é moleque. Ele tem 73 anos, mas o cara joga bola, tá melhor do que eu, de longe. Vocês estão vendo que eu não estou numa situação tão boa assim, né? Mas enfim, o Lula, o cara é moleque. A compleição física dele, ele brinca que vai viver até os 120, mas tem um fundo de verdade naquilo lá. Porque ele é um cara que se cuida. Até porque se você cuida intelectualmente, se você cuida da sua cabeça, você vive mais. O Lula não tem tempo ruim com ele. O apelido do cara é Levanta Moral. Tem tempo ruim com o cara. Ele não fica se lamentando, não fica deprimido. Quer dizer, esses caras, eles vivem 100 anos, meu querido. Entendeu? Vocês lembram do Niemeyer?
Lembra do Niemeyer? O Niemeyer dizia, né? A vida é um sopro. Né? 105 anos nas costas, ele dizia que a vida era um sopro. Então, 105, não sei quantos anos o Niemeyer viveu, o Oscar Niemeyer. Mas o Lula é esse cara. Tá? Então, aí eles foram pro Vale Tudo, realmente, porque era o medo do Lula, é o medo da volta do Lula. Não era nem a Dilma, o problema não era nem a Dilma ali. Claro que eles usaram todo o machismo, todo o preconceito, toda a misoginia, e é lúcido, né? O Dan Jung tá dizendo aqui, o Lula tem mais essa ainda, o cara é lúcido, né? O cara é uma potência total. Quer dizer, esse cara, ele vai, é que nem, eu não sei, o Miles Davis, né? O grande músico, trompetista americano, ele revolucionou o jazz 3 vezes, né? 3 vezes. Revolucionário da música, né? Em 50 e... É isso? 59 com o Kind of Blue, que é um disco todo conceitual, que desconstrói toda a lógica da harmonia do jazz. É um disco fantástico, gravado em 59 com o Noneto, em 4 dias. Tem um livro sobre esse disco, né? O Kind of Blue. Depois, 59, ele revoluciona o jazz de novo nos anos 70 com o jazz eletrificado. E antes disso tem mais um processo ali que o Miles Davis é central, acho que é o hard bop com o Charlie Parker e tudo mais. Mas de qualquer maneira o cara é um revolucionário. Então o Lula é um cara desse, ele revolucionou o sindicalismo brasileiro, revolucionou a lógica partidária brasileira, fundando um partido absolutamente atípico e poderoso e forte, que é o partido mais popular do Brasil, já há 39 anos, que é a vida do PT, quer dizer, o PT continua fortíssimo, e o país em si governando para todos, e não só para o seu nicho, né? Então, e ele tá revolucionando a própria compreensão do que é, por exemplo, o sistema carcerário, o punitivismo, o que é o lawfare. O Lula ressignificou o lawfare. O lawfare era um conceito meio bobinho, marginal do direito. Com Lula virou, acho que o conceito mais importante do direito internacional hoje, chamando a atenção para tudo que os americanos praticam no mundo de agressão enfim, pode ser a políticos, pode ser a empresas, que o Sérgio Moro praticou no Brasil. Então isso tudo está ficando claro. Nós estamos construindo a narrativa desse momento sem problema nenhum, não se incomodem. Não se incomodem com isso, ficar com medo de achar que esses caras que não têm nem diploma, que ficam mentindo, que detestam a educação, que eles vão poder produzir algum tipo de narrativa histórica sobre o que eles estão fazendo. Não tem resultado em economia, não consegue. Eu me lembro até hoje, o Lula, quando assumiu a presidência em 2003, em 3 meses já tinha reduzido a desigualdade social em 11%. Você tem noção? Tem noção de como foi rápida os resultados que o Lula colheu resultados muito rápidos. O Bolsonaro com 6 meses só afundou o país. Mais ainda, insuportável, ninguém aguenta mais. Os dados só vão piorando. E a expectativa e a confiança só vai piorando. Então, veja, todo mundo sabia que essa potência do Lula iria voltar em 2018. E eles passaram por tudo ou nada. Eduardo Cunha, Aécio Neves, Michel Temer. O Paulo Nogueira me disse isso, a percepção dele. Quer dizer, logo depois, Paulo Nogueira Batista Júnior, o economista, cuja entrevista vai ser reprisada hoje pela TV 247 às 22h30. A entrevista muito bacana que ele me concedeu, disse coisas de bastidores. E eu nunca vi o Paulo Nogueira inflamado como ele ficou ali na entrevista comigo, porque o Paulo Nogueira é um gentleman, né? É um cara assim extremamente elegante, e não que ele não tenha sido elegante, mas ele se inflamou, como o Florestan também. Quando a gente conversou, ele também teve um ethos diferente que eu desconhecia, né? Que é o ethos da indignação do que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, o bolsonarismo consegue tirar do sério até pessoas que são conhecidamente tranquilas, né? Tira do sério pela indignação. Bom, aí, só reformulando esse momento do Brasil, eles partiram para o tudo ou nada, justamente porque o Lula seria irresistível. Mas aí deram o golpe, mas o Lula ainda estava ali.
chama o Sérgio Moro para prender o cara não pode participar das eleições, senão ele ganha. Não pode participar das eleições e também não pode dizer nada. E eles calaram o Lula com a conivência criminosa do STF durante um ano. Demorou um ano para o STF liberar as entrevistas do Lula, mesmo depois das eleições. Então, esse é o desenho que está cravado na história. Não tem Merval Pereira e Miriam Leitão que vai conseguir produzir uma leitura densa, complexa, que suplante essa leitura básica que todos nós já conhecemos do golpe no Brasil. Quem não conhece isso são as pessoas que continuam negando, são os negacionistas, os eliminacionistas. Tudo bem? Bom, dito isso, por que eu estou dizendo que eu tô reformulando esse momento de gestação do golpe no Brasil? Para lembrar duas coisas importantes. A primeira é que nós temos muita responsabilidade agora para restituir toda uma história com as ruas. E segundo, nós temos de descontaminar a significação das ruas, porque ficou marcada como um lugar, um espaço da micareta fascista, da jornada de 2013, difusa, estranha, com pauta não definida, que na verdade foi o estupim para toda a desorganização política que veio depois do Brasil. Desorganização poderia ser boa, acho que a longo prazo ela ainda vai ser boa, mas ela ainda é deletéria. A herança das manifestações de 13 foi a morte da democracia brasileira. Foram milhões de pessoas saindo na rua para que se exterminasse a política. Vocês se lembram? A leitura do Lula, hein? Eu estou só reformulando a leitura que ele fez. Claro que é a minha leitura também, mas eu estou dizendo que quando o Lula diz alguma coisa, ele é um analista agudo da cena conjuntural brasileira. Então você vê um movimento daquele, chamado, convocado pela Rede Globo de televisão. Aí se tem Globo eu sou contra. O Brizola falava isso, né? Se a Globo quer, eu não quero. É isso, a jornada de 2013 era exatamente isso. Então, eles demonstraram poder, tem muito poder. Então, eu só queria pontuar que a responsabilidade de descontaminar as ruas dessa impregnação de manipulação midiática não é fácil. Não é fácil. É um processo delicado. É como se fosse uma plantinha frágil, aquela metáfora clássica de fragilidade, né? Uma plantinha que você tem que regar todo dia. É isso. Atiçou o formigueiro? Atiçou. Mas o trabalho é de formiguinha, até porque é um formigueiro. Formiguinha, formigueiro, tá, tudo bem, tá claro, né? Então, é um trabalho de formiguinha. Não pode ser uma manifestação maravilhosa e fim de papo. Não, tem que ser várias. Tem que ser uma porção. Tem de tomar densidade, tem de tomar ritmo. A rua precisa de ritmo. Então eu acho que a responsabilidade aumenta nesse sentido de não perder essa janela histórica que foi aberta pelos estudantes, né? E nos irmanarmos a todos eles e produzirmos, porque também eu sou um cara ligado à educação profundamente, então, quer dizer, eu estou diretamente envolvido com essa demanda, mas é uma demanda que se alastrou para pautas políticas contra a reforma da Previdência, por exemplo. A reforma da Previdência é o assassinato da possibilidade de o Brasil continuar distribuindo renda. Porque a reforma a Previdência Social no Brasil, queridos, o Brasil produziu tanta coisa boa que ninguém sabe. Ninguém sabe. A nossa Previdência tem muitas qualidades. Evidentemente, a própria Dilma Rousseff tinha uma reforma da Previdência na gaveta para fazer. É preciso fazer alguma coisa, né? Porque a população vai envelhecendo e você tem uma nova distribuição etária do país, você precisa mexer em certos pontos da estrutura econômica brasileira social, cinturão de proteção e tudo mais. O problema é que o Lula, o que o Lula faria? O Lula produz riqueza, né? O cara chega e o Brasil explode de riqueza. Esse que é o ponto. Eles não sabem fazer isso. Eles têm preconceito
com a gestão pública, de fato. Tem preconceito. O Lula falou, deu um recado pro Paulo Guedes, falou assim: querido, você quer economizar 1 trilhão? Você quer economizar 1 trilhão? Faz que nem eu. Faz que nem eu fiz, né? Eu produzi 1 trilhão de reservas com superávites fiscais, superávites da balança comercial que foram sendo produzidos. Com inteligência, com diplomacia, né? Com inteligência, com diplomacia, você produz superávit de balança comercial. Aí você faz um colchão gigantesco para o país, que foi o que o Lula fez e que está até hoje aí 380 bilhões de dólares, que equivalem a mais ou menos 1,2 trilhão de reais, administrados pelo BC, pelo Banco Central. E não é só isso que o Brasil tem de reserva. O Fontana, o Henrique Fontana, deputado Henrique Fontana, disse: o Brasil não está quebrado, graças aos governos do PT, do Lula e Dilma. Porque tem mais esse montante, 1,2 trilhão, de reservas do Tesouro, que é uma outra conta, que não é a mesma conta das reservas internacionais, o que totalizam 2,4 trilhões. Isso é PIB de muito país grande por aí. É quase um colchão. A China tem o PIB dos Estados Unidos de reserva. Acho que ela tem mais que isso, da ordem aí de 15 trilhões de dólares. Como é que você vai enfrentar o Huawei? Um país que tem essa soberania toda, que tem o seu PIB só para gastar assim se precisar. Como é que você vai enfrentar uma imensidão dessa? Não dá, é complicado. É complicado. E a China, ela também vai começar a produzir políticas protecionistas. Uma notícia que está na home do 247 agora, em resposta à perseguição que eles vêm sofrendo no lawfare. A Huawei, que é a gigante de tecnologia chinesa, que vai passar a Samsung e a Apple, e não vai demorar muito, que é um parecer do Pepe Escobar, especialista em geopolítica internacional, eles vão produzir políticas protecionistas para dar uma resposta para os americanos que ficam ali, né, querendo mexer na OMC, fazendo as suas pressões e tudo mais, pressionando a China, mas a China que tem 2 bilhões de pessoas. Bom, eu não quero digredir nesse sentido, que senão a gente não vai e não volta, né? A gente está falando de Brasil aqui, de Lula, de golpe, de movimentações, né, da política tradicional brasileira que nos levaram a esse período conflagrado, né, a esse imbróglio político. Mas o que eu quero destacar é que nós temos mais responsabilidade, porque nós temos uma janela de novo para descontaminar as ruas daquela significação fascistoide, trazer as ruas de novo para o protagonismo popular real de fato que um país merece. E aí tem uma questão psicológica que é muito poderosa. Você assiste pela TV, você vê pela internet, você vê as fotos das milhões de pessoas pelo Brasil, você se encoraja, porque quando você vê que a esquerda está coada e o progressismo está coado, você fica com medo também. Mas você vê as pessoas nas ruas toda semana protestando, esticando, estampando cartazes: fora Bolsonaro, fora isso que está aí, quero outra coisa, contra a reforma da Previdência. Você se encoraja e vai também, porque é gostoso protagonizar o processo histórico. E é essa sementinha que está nos estudantes. Os estudantes, eles sabem agora que eles estão entrando para a história. E quando você tem esse comichão de entrar para a história, você se inflama. Você se inflama de uma maneira muito poderosa, né? É bacana você saber isso. Isso tem a ver com, tem a ver com ambição, tem a ver com a libido, mas isso é parte da humanidade, é parte da nossa humanidade diária, do dia a dia, rotineira, para a gente produzir as nossas significações políticas. Então é esse o ponto. A janela está dada. Agora, ficar esperto. A gente precisa ficar muito esperto, porque eles vão tentar sabotar esse processo espontâneo, natural de retomada das ruas para o segmento popular. Eles vão tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Um factoide, né? Vão fazer alguma ruptura. O Bolsonaro já está tentando.
Quando ele fala que é preciso um ministro evangélico no STF, ele já está querendo deturpar, já está querendo jogar ingredientes no noticiário para fazer o diversionismo habitual que ele está acostumado a fazer. Vamos botar uma música aqui e fazer uma transição agora para o é linda, né? Vocês viram como é bonito aquilo? Ela é toda branca, estava iluminada, ali tinha enfim, aquela característica, aqueles pilares ali, né? Aquilo é emblemático, aquilo ali já entra para a iconografia da volta da democracia brasileira. Então a iconografia vai se constituindo também, isso é importante. E aí eu fiz uma pequeno set aqui de previsões, né? As pessoas no futuro vão cobrar umas das outras, assim, no Brasil, como acho que na Alemanha eu sempre me preocupei assim, né? Como é que as pessoas lidaram com o final da Segunda Guerra Mundial? Como é que o alemão pôde se desvencilhar da herança nazista que ele próprio apoiou? Então eu não sei, porque não sei como é que os alemães lidaram com esse tipo de fenômeno, mas eu fico pensando aqui no Brasil, como é que vai ser no futuro? Um jovem cobrar o pai, o avô e perguntar assim, mas você não lutou contra o Bolsonaro? Você deixou esse cara? Que a reputação histórica do Bolsonaro está consolidada como um grande fascista, agressor, genocida, bandido, criminoso, miliciano. Tá. Evidentemente as pessoas, e nós sabemos, elas mudam, elas não são a mesma coisa do nascimento à morte. Mas essa cobrança vai aparecer. Como muita gente cobrou, você votou no Collor, não tinha mais nenhum eleitor do Collor. Na verdade, os brasileiros bolsonaristas, eles vão se esconder, eles vão desaparecer de vergonha e vão ter medo de dizer que foram bolsonaristas. Esse fenômeno a gente já está assistindo, né? Agora, no futuro mais próximo, não muito distante, essa cobrança vai existir na sociedade brasileira. Quem endossou uma besta como Bolsonaro para presidir o país? Então, eu acho importante antecipar isso, porque você acelera o processo de absorção do papel ridículo e medonho que muitos brasileiros fizeram ao apoiar um genocida desse naipe, como o Bolsonaro. Tem esse ponto, né, que eu queria destacar. O desejo da volta pela democracia precisava dos estudantes para ser ativado. Então o Weintraub prestou esse favor. E aí tem uma questão aqui que eu queria dizer para vocês. Tem um novo ciclo semiótico, que eu acho que é muito poderoso nesse momento, para mobilizar as pessoas pelo Brasil. 15M, né? É muito singelo, é a sigla, né? 15M. 15M, 15 de maio. Aí vem o 30M. 30M, 30 de maio, 30M. Fica mais sucinto, vira hashtag.
né? Associa a movimentação social com a hashtag, e eu acho que agora é virtuosa porque ela nasce primeiro na rua e depois ela vai para a cena digital. Agora as pessoas já estão falando em 14J, que é o 14 de junho, que é a paralisação, greve geral no Brasil. A Argentina acabou de fazer uma greve geral muito bem sucedida. 14J. Então, essa é uma sutileza da linguagem. Aí depois pode vir o 20J, o 30O, outubro, enfim, o 14S, o 15S, setembro, agosto, o 9A, enfim. Esse tipo de construção lexical, né, no universo das siglas é muito poderoso, tem um apelo muito forte e é um apelo naturalmente progressista que eles não vão conseguir deturpar. Esse é o ponto. Você se diferencia dos fascistas porque eles não vão poder usar essa sigla. Eles vão querer usar, eles vão copiar essa coisa do dia e da sigla do mês, mas já vai estar consagrada com a esquerda, com o progressismo. Então, tem mais esse elemento que também se apresenta como uma janela virtuosa para a insurreição e a volta do protocolo democrático via ruas. Paulo Moreira Leite diz que as ruas agora são o novo eixo político do país, né? Porque quando Brasília não dá mais conta, quando o governo derrete, quando o governo não tem proposta, e quando, enfim, a oposição ainda sofre uma estigmatização da imprensa tradicional brasileira, quem que vai dar a resposta? A rua. Seria o natural de se acontecer. Bom, nesse conjunto de fenômenos, nós temos ainda a guerra do MEC, o MEC aparelhado como uma Gestapo, provocando os estudantes. Isso é péssimo para o governo, para o bolsonarismo. Péssimo para o governo. O MEC aparelhado com essa violência, incitando a população, pedindo deduragem, delação. Você vê que o Brasil vive um pouco sob o signo da delação. Professor, aluno filmar professor para estigmatizar, para botar medo, para botar o terror. Então, isso só vai fortalecer as manifestações dos estudantes nas ruas, certo? Outra termômetro, né? O Merval Pereira dizendo que não faz sentido essa disputa pelo espaço público. Tá com medo, tá orientado pelo Grupo Globo. Grupo Globo tá com medo dos estudantes, porque é um movimento que pode perder o controle deles, Rede Globo, né? Aqui tá dizendo, aqui não vi o nome, mas Dançando na Chuva, aquele vídeo grotesco do Weintraub. Quer dizer, tudo cai no folclore, mas também alimenta, joga lenha na fogueira, dá combustível para as paralisações futuras. Bom, acho que dentro de tudo isso, eu vou reforçar uma coisa que eu deixei clara na live do dia, e nas conversas que eu vim travando também com o Rogério Tablian. A queda do Bolsonaro concreta, dele, do Mourão, novas eleições. Você está tendo em Brasília discussão, furo do Ricardo Noblat, jornalista veterano do Globo, né? Discussão sobre a impugnação da chapa, que eu acho que era uma discussão que tinha que ser feita. Impugnação da chapa Bolsonaro-Mourão e convocação de novas eleições. Você tem no Congresso a PEC das diretas, que é a do Henrique Fontana, sensacional. Ela pode incendiar o país, porque a PEC das diretas impede que o vice assuma um governo que foi ganho no voto pelo titular da chapa e não pelo vice. É muita responsabilidade que o vice assuma um mandato que não foi conquistado por ele. Mesmo caso do Temer. E o Brasil vive a síndrome de vice. E com essa proposta, que na próxima live eu vou especificar melhor para vocês, essa proposta do Henrique Fontana, ela empareda, ela encurrala os bolsonaristas, os psilistas, os do PSL, porque eles passam a defender o Mourão. E quando o cara defende o Mourão, na atual conjuntura das interpretações de texto e da linguagem, ele automaticamente se posiciona contra Bolsonaro. Então, assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A PEC das diretas pode incendiar o país. Então o momento é rico.
E eu quero finalizar, hoje eu vou tocar uma canção para vocês do Gonzaguinha, como eu já tinha prometido. Na live do dia, e agora eu vou cantar devidamente com o violão, que é assim, a gente fica empolgado com a juventude tomando o protagonismo político do Brasil mais uma vez. Então é essa canção aqui do Gonzaguinha. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fé e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Ele que sabe que é mesmo o coro da gente, segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro, que apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pede uma ceva gelada e agita na mesa uma batucada. Aquele que manda o pagode, sacode a poeira suada de luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos e pela aí. Eu acredito na rapaziada. E vamos à luta do Gonzaguinha, grande Gonzaguinha. Obrigado a todos que ficaram aqui na live. Saudações democráticas a todos vocês, um grande beijo. Vamos para a edição do 247, vamos fazer aí o jornalismo independente mais uma vez graçar, vicejar no Brasil, porque a janela histórica para a nossa insurreição popular está dada. Um beijo muito grande e até a próxima live do Conde. Valeu!